Bom, como deu 7 horas então, eu acho que a gente já pode começar. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à palestra de encerramento da 38ª Semana da Química da USP. Antes de iniciarmos a palestra, eu gostaria de dar alguns avisos para vocês. A presença será contabilizada automaticamente pela plataforma do Zoom. Ao longo da palestra, a comissão estará disponibilizando no chat um formulário para perguntas e feedback. Por isso, peço a vocês, por gentileza, que mandem suas perguntas somente pelo Forms, ok? E agora a gente também vai estar com o chat ativado durante a palestra, então, durante os slides, vocês podem interagir com as palestrantes pelo chat também. Ao final da palestra, realizaremos um sorteio para os participantes referente à palestra anterior da Waters. E ao final dessa palestra de encerramento, faremos um sorteio do livro Fundamentos de Balanços de Massa e Energia, um texto básico para análise de processos químicos, pelo Instagram da Semana da Química USP. Então, fiquem atentos após o evento ao nosso Insta. Além disso, todas as palestras serão gravadas e disponibilizadas após o evento em nosso canal do YouTube, Semana da Química IQ USP. Então, se você quiser rever alguma palestra depois ou não pôde assistir alguma durante a semana, basta acessar o nosso canal. Bom, dados esses avisos iniciais, a palestra de hoje abordará os impactos econômicos, ambientais e sociais dos polímeros, bem como seu papel na vida moderna, com enfoque na atuação de nós químicos nesse segmento de maneira sustentável. Ela será ministrada pela professora doutora Denise Freitas Siqueira Petri e pela doutora Iris Raquel Maia Tebica. Desculpa. A palestrante Denise possui graduação em Química pela Universidade de São Paulo e mestrado e doutorado em Química pela Universidade Estadual de Campinas. Realizou pós-doutorado no Max Planck Institute na Alemanha e também no Polymer Institute na Alemanha. É professora titular da Universidade de São Paulo e tem experiência na área de Química de Interfaces, atuando principalmente com adsorção, elipsometria, filmes, polissacarídeo e microscopia de força atômica. Além disso, é editora associada da revista Celulose e do editorial board da revista de polímeros de carboidratos da Elsevier. A palestrante Iris possui graduação em Química pela Universidade Federal de Pernambuco e doutorado em Química pela Universidade de São Paulo, na área de síntese orgânica. Realizou pós-doutorado na Universidade de Estocolmo, na área de síntese orgânica. Além disso, iniciou sua carreira como pesquisadora na indústria química do Química em São Paulo. Desempenhou diversos projetos voltados para o desenvolvimento de rotas alternativas de manufatura de produtos químicos de base renovável em São Paulo. Além disso, atua como gerente comercial atua como gerente comercial de licenciamento para as Américas, Europa, África e Oriente Médio na Univation, uma subsidiária da Dow, líder global em licenciamento de tecnologia de produção de polietileno. Bom, dados esse início de palestra, eu desejo a vocês uma ótima palestra, e agora eu passo a palavra nesse momento para a Denise e para a Iris. Obrigada, Isabela. Eu quero agradecer imensamente pelo convite, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Está dando um pouquinho de microfonia, não sei por quê, mas está ótimo. E, bom, agradecendo novamente, é um prazer estar aqui com vocês e também agradecer a Iris por ter aceitado participar de mais uma jornada aqui, de mais uma tarefa juntas, né? E eu acho que eu gostaria de começar falando um pouquinho dos polímeros, como os polímeros impactaram a minha vida. O primeiro polo petroquímico oficial do Brasil, por Polo de Camaçari, na Bahia, ele é de 1978. Eu nasci em 64, então eu entrei em 82 na USP. Esse polo tinha 4 anos quando eu entrei na USP. E a gente sabe que a indústria de polímeros, ela depende de polos petroquímicos, tá certo? Que é onde pega a matéria-prima para fazer os polímeros. Então, quando eu ingressei na USP, né, a palavra polímeros não existia em nenhuma aula, absolutamente nenhuma aula. Eu nunca ouvi essa palavra em nenhuma aula de graduação.
Mas durante a graduação, eu fiz um estágio na indústria, na Rodia Têxtil, em Santo André, onde eu trabalhava com fios e fibras de nylon, poliésteres, e eu fiquei maravilhada com esses materiais, porque eles serviam para fazer cordas, serviam para fazer fibras têxteis das camisetas, né? As roupas, enfim, uma infinidade de objetos que eu conhecia na minha vida. E eram polímeros feitos por rotas sintéticas de polimerização por adição, né, e policondensação, e a gente caracterizava esses polímeros. Então, eu fiquei apaixonada por esses polímeros e resolvi entender um pouco mais. Como eu não tinha visto nada na graduação, eu falei, eu quero aprender um pouco mais. Aí fui fazer mestrado na Unicamp, porque tinha lá o grupo do professor Gallenbeck, que tinha expertise em polímeros. Aí eu trabalhei com a Suzana Nunes, que era uma professora que estava ingressando na Unicamp, trabalhei com misturas de polímeros, termodinâmica de polímeros, soluções de polímeros, fui para o doutorado tentando entender um pouco mais de copolímeros, termodinâmica de soluções de copolímeros. Aí fiz um sanduíche na Alemanha, nessa universidade de Mainz, onde tinha uma tradução em termodinâmica de polímeros. E aí voltei para fazer um pós-doc em física de polímeros, né, que eu queria entender mais um pouco da parte mais estrutural, filmes finos, de polímeros. E aí fiz um segundo pós-doc com um cara que era excelente em química de celulose. E aí eu me apaixonei pelos polissacarídeos, pelos polímeros naturais, que são fantásticos. E aí eu ingressei como docente no Estúdio Química, trabalhando já com um projeto em polímeros. Quer dizer, o projeto que eu ganhei na FAPESP para fazer pesquisa era um projeto de polímeros. E aqui estou eu falando de polímeros, né? E agora eu passo a bola para a Iris falar um pouquinho do time life dela aqui, né? Obrigada, Denise. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queria dizer que também é um prazer estar aqui. Eu acho que quando a Denise se referiu a mais uma jornada, acho que tem várias formas de interpretar, né? Uma delas é a que eu vou continuar aqui nessa timeline que a Denise estava começando. E então ela acaba se seguindo quando eu comecei a estudar química, né, na faculdade. E ao final do meu estudo, ao final do meu bacharelado em química, eu tinha muita vontade de trabalhar numa área que fosse experimental, né? Eu fiz na área da iniciação, eu segui mais a via da química teórica. Eu tinha muita vontade de fazer um trabalho que fosse experimental. E daí, quando eu entrei no doutorado da USP, né? A Denise foi a primeira pessoa com quem eu tive contato e me abriu as portas do laboratório com, assim, várias oportunidades, né? Inclusive vários projetos. A gente começou num projeto, acabou transferindo para outro. E esse projeto no qual a gente começou a trabalhar era um projeto de polímeros, não é? E então, nesse caso, a gente estava falando a Denise mencionou, né, sobre a experiência com polímeros de celulose, e esse projeto tinha uma beleza especial que era trabalhar com celulase. Então, a ideia dessa vez não era construir o polímero, mas, pelo contrário, desconstruí-lo, né? Então, era a ideia de fazer revestimentos de celulase com um foco na indústria de produtos renováveis. Por quê? Porque dentro do cenário em que acontecia a fermentação para a produção de etanol, foi surgindo uma indústria em que a biomassa que era, na época, descartada, né, ou usada para geração de energia, foi vista como um material de partida diferente para gerar mais etanol. Então, para a gente conseguir extrair mais produto daquela mesma biomassa. De que maneira? Usando essa biomassa
tinha um resíduo de celulose, ali uma porção importante do resíduo de celulose, para poder fazer a hidrólise dessa celulose para obter mais glicose e ter mais processo fermentativo, né? E a proposta do projeto justamente era que essa enzima, essa celulase, ela não fosse descartada a cada uso, mas, pelo contrário, reutilizada várias vezes, na medida em que partes do processo que tivessem contato com esse resíduo de celulose pudessem ser hidrolizados pela celulose que estava ali na parede dos reatores, por exemplo, e seguir o processo, né? Então, trabalhamos um tempo nesse projeto e, em seguida, eu acabei mudando um pouco o foco do meu doutorado e seguindo na área de síntese orgânica. E, em termos de polímeros, né, o mundo dá voltas, como a gente diz, e quando eu comecei a trabalhar na indústria, né, o meu primeiro projeto foi justamente na área de etanol de segunda geração. O que é isso? É o etanol que é feito a partir do resíduo de biomassa, que é oriundo da fermentação tradicional, né, da cana-de-açúcar. Então, super ligado ao projeto que eu tinha começado com a Denise, no laboratório dela, na época que eu iniciei o doutorado. E nessa época, qual era o contexto desse projeto, né? Era de utilizar biomassa como uma matéria-prima em substituição à matéria-prima de origem fóssil, né? Para que fossem feitos outros polímeros, né? Então, por exemplo, pensando em polietileno, que é um polímero de etileno, né, do monômero etileno, hoje, em grande parte das vezes, o polietileno, que é um dos plásticos mais difundidos dentro da indústria, ele é feito a partir da polimerização do etileno, que é obtido a partir do etano, da desidratação do etano, que vem ou do gás natural ou de uma fonte de nafta, né? Ou seja, trocando em miúdos, né, de fontes não renováveis, de petróleo, de gás natural. E então a proposta desse projeto, quando eu entrei na Dow, era de usar, de chegar na mesma molécula, no mesmo polímero de polietileno, sendo que, em vez de obter o eteno ou etileno, que é a mesma coisa, a partir de fontes fósseis, a proposta era de obtê-lo a partir de uma fonte renovável, que seria a partir da desidratação do etanol. E esse etanol obtido a partir de cana-de-açúcar. Então, seria uma fonte renovável, gerando um polímero que, que hoje, né, mesmo até hoje, na maioria dos casos, ele vem de uma fonte não renovável. Não é? Então, eu acabei me envolvendo novamente nessa área e fiquei trabalhando na Dow em São Paulo até no finalzinho de 2016, quando eu fui transferida para os Estados Unidos e passei a trabalhar também com polímeros de origem tradicional, por assim dizer, né, de origem fóssil mesmo. E então, essa é um pouco essa é a parte que os meus caminhos e da Denise continuaram, eu diria, por um lado, continuaram andando juntos, né? Porque a amizade que se criou na época que eu entrei no doutorado persiste até hoje, é um dos motivos pelos quais eu estou aqui hoje. E nós duas continuamos no ramo de polímeros, né? Por abordagens diferentes. E como vocês vão ver, polímeros é uma palavra que contém multidões, né? Então, que contém muita história, muita diversidade de materiais e também de aplicações, e que hoje contém também uma diversidade do ponto de vista de sustentabilidade, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante e trazer vocês para a discussão também. Então, acho que uma das coisas que nós gostaríamos de ressaltar é que a nossa proposta com a palestra de hoje é que ela fosse muito mais uma conversa com todos vocês, na medida do possível, do que algo unilateral da nossa parte, né? Então, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Eu vi que o pessoal da organização, inclusive, colocou isso no chat, né? Façam perguntas oral, façam perguntas escritas, e fiquem à vontade para seguir nesse diálogo aqui conosco essa noite. Obrigada, Iris. Então, pessoal,
eu queria contar para vocês, vocês são bem jovenzinhos, né? Então, assim, quando eu era criança, a gente comprava o leite na garrafa de vidro, entendeu? Não era assim, nessa embalagem plástica legal, levinha, não. A gente deixava a garrafa vazia e pegava uma cheia e não podia quebrar, certo? Então, era assim, a vida era bem mais, assim, como é que eu vou dizer, menos confortável. Então, eu acho que os polímeros, eles trouxeram para a humanidade um conforto, assim, enorme, né? Como eu falo, vocês hoje, vocês vivem numa situação em que quase tudo tem polímeros, né? Então, é um conforto que essa classe de materiais trouxe, por ser leve, moldável, né? Você consegue fazer de todas as formas, e enfim. Mas a história desses polímeros, ela começa há um tempinho atrás, ainda no século XIX, né? Então, a primeira pessoa que tentou fazer polímeros moldáveis, por quê? Porque, obviamente, a humanidade conhece os polímeros há muito tempo, certo? Todas as fibras vegetais são polímeros, né? Se a gente pensar, todas as proteínas são macromoléculas, não são polímeros, mas são macromoléculas, como os polímeros. Mas, assim, nada que a gente consiga transformar em objetos, né? Porque a celulose, se você começa a esquentar, ela degrada, né? Vira carvão, certo? Então, o primeiro material que foi possível ser moldado foi a partir de uma mistura de nitrocelulose, que é um derivado de celulose, com cânfora. Vocês já veem que são coisas bem naturais. Se partia de elementos bem disponíveis ali da natureza. E foi chamado de celulose, de celuloide ou parquesine, porque quem criou essa primeira resina foi o Alexander Parks. Algum tempo depois, começou em New Jersey ter um problema de escassez de marfim para fazer bolas de bilhar. Então, esse sujeito, esse Michael Phelan, ele era um cara que produzia bola de bilhar. E não estava mais chegando o marfim. Por quê? Porque não estava dando mais para ficar matando tanto elefantinho lá na África ou na Ásia. A coisa está ficando meio complicada. Então, ele falou, eu preciso ficar independente, né, dessa matança dos elefantes para conseguir o marfim. Então, ele ofereceu, naquela época, um prêmio de $10.000. Se hoje $10.000 já é bastante dinheiro, imagina naquela época, né? A quem conseguisse chegar no substituto para o marfim. Bom, vocês sabem que bola de bilhar tem que ter uma certa rigidez, né? Primeiro tem que ser fácil de você deixar ela perfeitamente redonda e ela tem que aguentar pancada, né? Então, logo em seguida, esse sujeito, David Spill, ele adquiriu essa empresa do Parks, né? Que foi o cara que chegou no primeiro termo. A gente fala termoplástico, é um termo que a gente usa em materiais, em ciência dos materiais, que é o seguinte: são os polímeros que a gente consegue processar, a gente consegue dar forma, aquece, você processa ou numa extrusora, numa injetora, e ele fica com um formato que você definiu. Mas você pode reprocessar várias vezes esse mesmo polímero. Então, ele é um termoplástico e ele se deforma com temperatura. Bem, então, esse termoplástico, esse primeiro termoplástico, ganhou o nome de Chilonita quando esse sujeito, esse David Spill, comprou a empresa. Só que ele não foi tão esperto assim e não registrou no escritório das patentes. O cara mais esperto foi o Hyatt.
o Hyatt foi lá e patenteou o material. Ele patenteou o material como sendo dele, o celulóide, e abriu a fábrica lá em Newark, que é o desenhinho que está aí. Então, aqui a gente tem o início realmente da indústria dos polímeros, e que veio para resolver um probleminha aí bem grave, né, que é a questão do marfim. Logo em seguida, tinha um outro problema, que era, o pessoal usava uma goma chamada goma laca para fazer revestimentos com uma camada que ficava assim, tipo um vítreo, né? Uma camada vítreo, um material vítreo, e que aguentava alta temperatura. Essa goma laca era conseguida através de uma secreção que o besourinho, esse que é a laca, excretava. Mas esse besourinho, ele vive lá em umas florestas na Indonésia, na Tailândia, ou seja, mais uma situação que não dava para as pessoas ficarem dependendo da quantidade mísera de secreção desse besourinho. Então, o Baekeland, ele saiu lá da Bélgica, onde ele era professor de química, e se mudou para os Estados Unidos. E lá ele criou um material maravilhoso, a baquelita, que substituiu, então, essa goma laca. Essa baquelita era mais interessante, por quê? Porque o celulóide, ele tinha um probleminha, ele pega fogo. Ele pega fogo por causa da nitrocelulose, que é inflamável. Acima de 170 graus, ela pega fogo. Então, a baquelita não pegava fogo, que era maravilhoso. E como que ele pensou, né, na baquelita? Bom, ele começou a fazer uns testes reagindo o fenol com formaldeído. Ele ajustou parâmetros de processo com pressão e temperatura, de forma que ele obtinha materiais bem interessantes, reticulados, com alta massa molar, e que, quando esfriava, ficava rígido. E você não conseguia mais mudar a forma. Você podia aquecer, você podia fazer o que você quisesse. Se aquecesse muito, ele degradava completamente, mas você não conseguia mais mudar, remodelar. Então, a essa classe de materiais, a gente chama que são os termorrígidos. Então, esse é o primeiro termorrígido da história dos polímeros. E ele era material por quê? Um material maravilhoso por quê? Não conduzia eletricidade, não conduzia calor, não derrete. Então, ele serviu para fabricar muitos objetos. Então, aqui tem, eu deixo aqui, né, o Museu da Baquelita, esse site que é maravilhoso, calma, maravilhoso, e agora eu não sei porquê, mas subiu uma abinha aqui para mim, que eu não quero essa abinha, eu queria ver o que tinha aqui. E tem outros museus na internet, onde vocês podem passear pelo museu e ver todos os objetos. Esses objetos, pessoal, utensílios de comida, de cozinha, tipo cabo de panela, tampa de panela, telefone, estão intactos. Por quê? Porque é um material que ele é extremamente estável. Por quê? Por causa dessas ligações cruzadas que ocorrem durante a reação. Então, deixa um material extremamente inerte, né? Estável quimicamente. Mas ele é sempre escuro, tinha esse defeito. Então, as pessoas... Tem uma hora que as pessoas se cansavam, né? De ter sempre essa cor escura. Você nunca vai conseguir uma baquelita clara, né? Então, também era difícil de misturar cores com baquelita e tal. Mas aí,
as coisas foram evoluindo, né? Como eu contei para vocês, o celuloide, ele era bem legal. Então, teve um grande impulso aí para o cinema. Todas as películas de cinema antigo, né? Eram gravadas ou eram impressas, né? Vamos dizer assim, né? As imagens eram impressas no celuloide, na nitrocelulose. Então, foram reportados vários problemas de incêndio em apresentações de cinema por causa da nitrocelulose, né, que é inflamável. Quem assistiu Cinema Paradiso tem uma cena em que pega fogo, né, no local onde ele passava a sala, né, de apresentação, onde rodava a fita. Então, e realmente é um problema, né? No Brasil, só a nitroquímica pode produzir nitrocelulose, ela é controlada pelo governo, justamente porque você pode fazer explosivos com ela. Então, a indústria começou a pensar em outros derivados de celulose. O primeiro deles foi o acetato. Em vez de fazer com o ácido nítrico, você pode fazer com cloreto de acila. E você vai ter um acetato de celulose. O acetato de celulose é um material maravilhoso. É aquele do filtro de cigarro, faz as membranas que a gente usa, por exemplo, para diálise, faz as membranas que a gente usa da Melipor, né? Então, muitos filtros, muitas membranas são feitas de acetato de celulose. Depois, logo em seguida, a Dupont sintetizou o poliestireno. Então, lançou quem? O isopor. O isopor foi um material maravilhoso, porque é um monte de ar, e como o ar é um péssimo condutor térmico, né? O isopor é super levinho. É levinho por quê? Porque tem um monte de ar ali, né? São células fechadas que contêm ar e o polímero por fora. Então, era um ótimo isolante térmico. Então, para a indústria civil, né? Construção civil, que então você tem as casas sempre com uma barreira térmica de poliestireno, que é o isopor expandido, né? E o próprio poliestireno como material, a proteção, né, da carga na caneta Bic, por exemplo, o poliestireno, né? Então, é um material muito flexível, né? Assim, pode ter muitas aplicações. O nylon também da Dupont, que aí começou a ter as meias, né, as meias finas femininas, que eram na moda naquela época, os tecidos. Depois a ICI, né, que era uma indústria inglesa, que sintetizou o polietileno, que aí estava falando. O polietileno é aquele saquinho de supermercado, né? É o mesmo polímero do saquinho de supermercado. E o Teflon, que foi sintetizado pela Chemours, depois do Dupont, né? Alta resistência à corrosão, baixa adesão, então tudo de maravilhoso, certo? A guerra impulsionou enormemente a indústria dos plásticos. Então, se em 1939, no começo da Segunda Guerra, a produção de plásticos mundial era por volta de 100 toneladas, não, de 10 a 8 quilos de polímero anualmente, quando a guerra terminou, isso já estava 4 vezes mais, quadruplicou, certo? Então, por quê? Porque se usou muito para fazer paraquedas para os soldados, bota para soldado, roupa para soldado, barraca para soldado. Toda a indústria bélica, os pneus, né? Nem comentei, mas os pneus dos carros, né? Ou para tudo, né, que precisava ser transportado durante a guerra. Então, foi realmente uma evolução assim, enorme na parte da indústria de polímeros. A indústria cresceu muito com a Segunda Guerra. A guerra terminou em agosto, mais ou menos, de 45, e em abril de 46, nos Estados Unidos, teve a primeira exposição nacional de plásticos em Nova York. A primeira.
né? Então, olha que bacana, você tem todas as pessoas aqui já na fila esperando, né, para ver as novidades. Por quê? Porque eles já tinham incorporado na vida deles, do cotidiano deles, todos os confortos que o plástico trazia. Em utensílios domésticos, em aparelhos domésticos, eletrodomésticos, enfim, em roupas, em vários objetos do dia a dia. Então, você vê aqui criança que quer ver uma senhora, um senhor, enfim, e a família toda queria ver as novidades do mundo do plástico, né? Então, é assim, realmente foi notório o desempenho da indústria do plástico depois da Segunda Guerra. E aqui eu trago para vocês uma foto da entrada aqui da China Class, que aconteceu em abril, né, 75 anos mais tarde, depois, né, dessa primeira feira, essa primeira exposição nacional de plástico dos Estados Unidos. Pessoal, é uma coisa assim absurda, né? A área de exposição, 350 mil metros quadrados, é enorme, né? 3.600 expositores de 50 países, né? Então, são realmente eventos que movimentam várias cadeias do setor empresarial, não é só o polímero, né? Então, por exemplo, tem toda a parte de maquinários, né? Então, para as injetoras, as extrusoras, as máquinas que trabalham com as embalagens, né? Para as sopradoras dos sacos plásticos, né? Dos filmes. Os polímeros realmente têm um papel enorme na economia, tem um impacto realmente enorme na economia, de uma forma muito ampla. O problema que eu acho que a gente encara hoje é, sim, nós temos muito conforto, né? Ganhamos qualidade de vida, fantástico, porém o destino do plástico depois do uso, eu acho que é a questão do momento, que a gente vê, né? A questão dos microplásticos, a questão de todo o lixo que a gente encontra no mar, né? Em qualquer lugar que você anda está cheio de lixo, de embalagem plástica. Então, o problema realmente não é o plástico, né? Mas sim o destino que está sendo dado para o plástico. Então, nessa mesma China Place, tinha uma zona, uma área dedicada para a parte de reciclagem e economia circular, que é o que a Iris e eu achamos que deveria ser a parte principal da conversa com vocês, porque é um assunto extremamente importante. E a gente entende que vocês, a atuação de vocês também vai ser muito importante para definir rumos, né? Então, se vocês olharem, tem aqui a zona dos bioplásticos, dos plásticos reciclados, né? E aí você tem aqui tudo R, são os reciclados, né? Então, o PET, da garrafa PET, que tem um valor agregado super alto. Então, tem roupa, tem muita empresa que faz roupas, né, de garrafa PET reciclada. O Brasil é um grande reciclador. Sempre foi, porque como a nossa indústria foi muito tardia, eu falei para vocês, o primeiro polo petroquímico tem 43 anos, então é tudo muito tardio, então a gente sempre teve essa cultura de reciclar pela necessidade, né? Então, a gente sempre reciclou muito. Mas, mesmo assim, né, a gente ainda deixa a desejar, e se você olha os números mundiais, né? Eu acho que com o custo tão baixo do material vindo da China, a gente acabou
reciclando bem menos. Essa parte aqui, pessoal, de reciclagem, né, ou partículas de filmes reciclados da agricultura, esse é um ponto muito importante. Países agrícolas como os nossos, a Argentina, a China, Índia, tem os mulches, como eles chamam, são esses plásticos pretos, certo? Que eles esticam na agricultura. Isso aí, o destino disso é meio complicado, meio bastante complicado. Então, alguns materiais já estão sendo preparados, produzidos para terem uma compostagem já na própria terra. Né? Mas isso ainda não é o dia a dia, ainda está um pouquinho longe, porque isso custa dinheiro, certo? É bem mais caro do que o outro, que não se decompõe naturalmente na terra. E aí tem toda a parte de equipamentos ligados à reciclagem, a toda essa parte de extrusão, de supradoras e tal, né? Então, é importante. É um tema, a gente acha que é um dos temas mais importantes ligados aos polímeros hoje, né? Então, a gente quer começar a esquentar esse assunto com um vídeo, né? Um vídeo curtinho, falando sobre o que seria essa economia circular, essa questão dos plásticos, dos polímeros, né? Deles voltarem para a cadeia produtiva. Então, eu vou tentar aqui ver se vai funcionar, né? Plastics are all around us. We all benefit from them. They help make our cars lighter, protect our food and insulate our homes. As we use plastics in more and more ways, we're also creating more. But did you know that just 14% of global plastic packaging is recycled? All the rest, worth $80 to $120 billion every year, is lost after just one short use. And that nearly a third of all plastic packaging leaks into ecosystems, where it can stay around for hundreds of years. This means that by 2050, there could be more plastics than fish in the sea. The new plastics economy aims to drive a movement towards a system that works, transforming the current take, make, dispose economy into one where plastics are designed to be used over and over again. To do that, we're bringing together leading organizations, experts, and entrepreneurs from across the world to innovate, collaborate, and rethink the way we produce, use, and recover plastics. We know it's possible. Join us in creating an effective system that works for everyone. Visit newplasticseconomy.org to learn more and see who's already involved. Minutinho. Acho que se avançar com a seta, ele vai para o próximo. Vocês gostariam de comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Antes de abrir aqui? Eu mandei uma pergunta no chat, Denise, que perguntando, sentindo aí, ó, um pouquinho conversando com o nosso pessoal aqui, qual era o objeto de plástico que estava todo mundo tocando, né? E você vê que essa é uma realidade. Você comentou das embalagens, né? Que vão parar na natureza, infelizmente, em muitos lugares que a gente passa. Mas você vê que é algo que está praticamente integrado à nossa vida, né? Só o fato da gente estar aqui assistindo essa palestra, a gente está tocando mouse, usando o teclado, usando o celular, eu estou usando fone de ouvido, né? Os meus óculos também são de polímeros, então é algo que realmente está intrinsecamente ligado com a nossa vida. E a ideia do vídeo que a gente quis trazer aqui para vocês é de que a maneira como a gente convive com esses polímeros, né, os plásticos em geral, é aquela ideia de que eles são produzidos
Eles são utilizados e são descartados. E aí isso recomeça em cadeias, uma sucessão de cadeias lineares, né? E então, qual é a ligação com o que a Denise estava explicando com relação à China Plus, né? A vontade diferente que move as pessoas hoje a se envolverem com isso, do ponto de vista de sustentabilidade. Então, qual que é a ideia? No slide que vocês estão vendo, acho que de repente vale a pena colocar no modo de apresentação. No slide que vocês estão vendo, é um resumo dessa nossa interação com materiais de embalagens plásticas especificamente, mas isso vale, né, para uma grande quantidade de polímeros que estão na nossa vida. Então, vocês veem aqui no início, do lado esquerdo do gráfico, resina virgem, né, matéria-prima que foi extraída da natureza, que passa a ser produzida para formar os produtos que entram em contato com a nossa vida, e ao final da vida útil deles, né, uma parte, a primeira seta, né, os 14% vão para a incineração ou para a recuperação desse material plástico como fonte de energia, né, então eles são queimados para poder recuperar energia, 40% vai diretamente para aterros sanitários, e mais de 30% vai para na natureza, que são esses resíduos que a gente acaba vendo no meio ambiente que não deveriam ter ido para lá. E uma parte apenas muito pequena é coletada para reciclagem, e vocês veem que mesmo nessa coleta para reciclagem, existem perdas, existem saídas desse material do processo, e você vê que apenas uma parte muito pequena, esses 2%, voltam nesse ciclo como matéria-prima que é reutilizada dentro dessa cadeia, né? Então, vocês veem que, essencialmente, a cadeia é linear. A resina que é usada, o material de partida que é usado, uma vez transformado no polímero, e esse polímero chegado à sua vida útil, ele é descartado. O valor que ele tem, e a energia que foi utilizada, e todos os recursos que foram despendidos para que ele se tornasse aquele objeto que foi útil, né? Uma vez passado através dessa cadeia de valor, hoje, o que acontece na maioria das vezes é que ele perde o seu uso. Então, todos os recursos que foram utilizados para que esse produto se tornasse esse objeto, eles não têm mais serventia, né? Então, é quando volta a se buscar os recursos naturais, e esse é o problema, assim, é um problema que é dos dois lados, né? Uma é a extração de recursos naturais que é contínua, e do outro lado, o descarte, que também é contínuo, né? Então, temos dois desequilíbrios nesse ciclo, né? E então, se a gente passar aí para o próximo slide, a gente vai ver que qual é a proposta da economia circular, né? De transformar esse ciclo linear numa cadeia circular. De que maneira? Entendendo que vai existir a resina virgem que entra nessa cadeia, a produção dos materiais plásticos, dos polímeros e das resinas, de uma maneira tal que, já na concepção da sua produção, existe uma preocupação com a vida útil e o reuso daqueles materiais, de modo que, uma vez que eles são reutilizados, uma parte, uma vez que eles são produzidos e a sua vida útil foi encerrada, uma parte é reutilizada e continua naquela cadeia, né, sendo reutilizada diversas vezes. Então, esse seria o equivalente a falar assim, por exemplo, eu usei uma garrafa PET para um refrigerante e a garrafa continuou sendo reutilizada. E num sistema ideal, essa garrafa continua sendo reutilizada várias vezes na própria forma dela, como garrafa PET, né? Então, a gente entende que, claro, embora isso seja uma situação ideal, são poucas as aplicações em que é possível reutilizar vezes seguidas o mesmo material, o mesmo objeto, na mesma finalidade que ele foi produzido, por diversos motivos, né? Acho que o primeiro motivo prático que a gente consegue pensar é a questão de higienização, né? Por exemplo, um dos exemplos. Mas aí, seguindo nessa cadeia circular, o que a gente enxerga? Que após o uso e alguns ciclos de reuso eventuais,
esse material, a grande parte dele, né, numa economia circular perfeita, esse material ele é reciclado e você veja que ele volta à cadeia como matéria-prima para voltar a ser um novo produto. Então, claro que esse ciclo vai envolver uma perda pequena de subprodutos, de produtos que são oriundos da própria cadeia de reciclagem, né? E uma parte desse material não vai conseguir voltar integralmente à cadeia, e é essa outra setinha que sai para digestão anaeróbica ou compostagem, né? Então, quando alguns materiais ou se degradam ou não têm mais utilidade por um motivo ou por outro, que eles sejam capazes de serem descartados de um jeito tal que a digestão anaeróbica ou a compostagem faz com que eles não fiquem mais presentes no meio ambiente, e dessa maneira a entrada de resina virgem passa a ser muito menor e ela vai compensar apenas as perdas, não é? E dentro da economia circular é o material inteiro que é reutilizado, não só a energia, como por exemplo no caso de usar o material plástico e queimar como fonte de calor e de energia, né? Então o próprio material ele é reaproveitado e reutilizado. Então essa é a concepção de uma cadeia circular. E, claro, tendo em mente que isso é um sistema ideal e que, embora hoje ele não exista, ter esse sistema em mente, entendendo que é preciso utilizar diversas tecnologias que existem hoje e diversas formas de organização, de cadeias de valores para que isso aconteça, esse é o direcionamento que a gente deve buscar. E quando eu digo a gente, nós, a indústria, os consumidores, as empresas que fabricam polímeros, as empresas que fabricam os objetos finais, envolve a própria sociedade, os meios de gerenciamento de resíduos. Então, envolve a todos, da mesma maneira que todos utilizamos e todos participamos dessa cadeia do plástico, né? Então, alguns exemplos aí positivos que Denise e eu quisemos trazer para vocês, no sentido de mostrar se, embora a cadeia circular perfeita não exista, vai surgindo aos poucos muita conscientização nesse meio e algumas iniciativas que estão indo na direção certa, né? Então, nos próximos 3 slides, na verdade, a gente tem um desses exemplos. Então, esse primeiro é uma proposta trazida por uma parceria de uma rede de supermercados com essa startup chamada Molécula, e em que o consumidor final tem a possibilidade de trazer o seu resíduo para um ponto de coleta, e então isso favorece todo o processo de reciclagem, porque a dificuldade de coletar é endereçada, né? Então o consumidor tem um lugar específico, identificado para trazer os seus materiais, e como recompensa, por assim dizer, pelo esforço, ele ganha os créditos nos supermercados da rede Coop. E então isso faz com que o consumidor queira voltar e trazer mais resíduos, isso facilita a reciclagem e a Coop participa desse ponto de coleta, na medida em que para ele, para essa rede de supermercado, tem uma série de vantagens, né, de posicionamento de marca do ponto de vista de sustentabilidade, de retorno dos consumidores ao supermercado. Então, vocês vejam que, desse ponto de vista, assim, é um pequeno incentivo que acaba beneficiando a todos, né? E essa é a grande beleza de uma economia circular, é que, embora existam certas barreiras a serem vencidas para que ela seja implementada com relação ao que já existe hoje, no momento em que ela passa a ser implementada, e essas barreiras que muitas vezes são diversas, né? Não só barreiras financeiras, como barreiras assim de implementação, enfim, simplesmente de mudar o modelo. Uma vez que essas barreiras são vencidas, os benefícios são compartilhados com todas as pessoas e os atores envolvidos nesse novo ciclo, né? Então, um outro exemplo que a gente quis trazer para vocês também é uma parceria da Circular Brain e da Cangu, que são duas empresas que se juntaram para facilitar a coleta dos resíduos eletroeletrônicos, né, que, como a gente sabe, contém uma série de metais
que têm valor, que continuam tendo valor para novas aplicações, desde que sejam coletados para que a reciclagem possa acontecer. Então, não é um exemplo de plástico, mas é um exemplo também de uma cadeia de valor que, aos poucos, caminha para uma circularidade. E quando a gente fala de cadeia de economia circular, claro, envolve plástico, mas envolve todos os materiais, e é a ideia de que os recursos que são extraídos na natureza para produzir os objetos que hoje são necessários ao nosso dia a dia, né, que fazem parte do nosso dia a dia, eles possam voltar a essa cadeia e serem utilizados mais de uma vez, e que eles não saiam da cadeia como descarte, mas que encontrem uma nova forma de permanecer nessa cadeia de valor. E, por fim, o último exemplo dessa economia circular, eu diria seria o exemplo mais elaborado, no sentido em que foi montada uma parceria de vários atores diferentes para formar um sistema circular que, claro, é um sistema pequeno, mas reflete todas essas etapas de economia circular que eu estava introduzindo um pouco mais cedo. Então, essa questão de envolver todas as pessoas que a cadeia do plástico toca. Então, desde as empresas petroquímicas que produzem esses polímeros plásticos, as empresas convertedoras, aquelas que produzem as embalagens, os supermercados em que os produtos embalados vão parar, e, finalmente, as empresas de reciclagem e de transformação, né? Então, esse exemplo no slide que vocês estão vendo foi um exemplo apresentado pela SABIC, que é uma empresa petroquímica, numa conferência da qual eu participei em fevereiro desse ano. Então, eles estavam explicando essa iniciativa nova deles, que foi uma parceria com vários das entidades, né, presentes nessa cadeia de valor, que, como eu estava falando, a SABIC, que é uma empresa petroquímica, fez a parceria com o seu convertedor. O que é um convertedor? É aquele que compra aquela resina que sai da empresa petroquímica e transforma, por exemplo, num filme plástico, né? Uma bobina de filme plástico, que ainda não virou a embalagem final, mas é um passo à frente dentro dessa cadeia, né? Então, nesse caso, esse convertedor foi a Sealed Air. A Sealed Air normalmente vende essa bobina de filme plástico para uma outra empresa, que nesse caso era a Bradbury's, que usa esse filme plástico para produzir as embalagens de queijo. Então, envolvendo aquele fornecedor de queijo, a Bradbury's, que é o fornecedor de queijo, conversou, por assim dizer, com a empresa que fornece o filme plástico para usar essa resina diferente proposta pela SABIC, que veio de onde? Veio de eu estou me adiantando aqui, então deixa eu continuar. O queijo embalado com esse filme plástico, ele é vendido numa rede de supermercado que se chama Tesco, que é onde os consumidores, que é para onde os consumidores vão para comprar aquele queijo. E essa seta de volta, ela representa a forma de coletar o descarte dessas embalagens. Então, eles montaram uma maneira na qual o supermercado incentivava o consumidor a retornar essas embalagens utilizadas, e essas embalagens utilizadas desses produtos, né, desse queijo especificamente nesse exemplo, elas eram enviadas para uma outra empresa, que é a Plastic Energy, que usava esse resíduo para pirolizar. Então, o que eles faziam? Eles usam esse resíduo dentro de um processo que usa um aquecimento, e o resultado desse processo é transformar essas embalagens num tipo de óleo que serviu de matéria-prima para a SABIC fazer novos polímeros, né? Então, é um exemplo em que o polímero que foi produzido, que foi usado para fazer essa embalagem, ele veio de embalagens que foram submetidas a um processo termoquímico, mas que voltaram, esse material não foi descartado, não foi queimado pelo valor energético, mas, pelo contrário, ele foi transformado para que voltasse a cadeia como matéria-prima, né? Então, esse é um exemplo que mostra uma possibilidade de economia circular em que todos se beneficiam.
Então, claro que hoje esse é um sistema que exige uma série de novas parcerias, de novos pontos de coleta, de nova organização para que esses atores todos se ajustem para que isso aconteça, mas é um exemplo que é fantástico na medida em que ele mostra que é possível, né? É possível existir um sistema circular em que o quesito econômico funciona, né? Ele gera retorno. Nenhuma dessas empresas estava participando de uma maneira em que precisasse... nenhuma dessas empresas estava participando desse ciclo como filantropia, se eu posso dizer dessa maneira. Então, tudo isso foi desenhado de modo que seja um processo comercial, né, em que todos têm um investimento financeiro e têm o seu retorno para que seja possível continuar atuando dessa maneira. Então, acho que para a indústria petroquímica foi um exemplo muito interessante que foi trazido nessa conferência como uma maneira de falar, olha, é possível, existe tecnologia para usar um óleo de pirólise que é com resíduo plástico para fazer nova resina e essa resina continuar dentro da cadeia de valor circular. Então, acho que esses são exemplos muito animadores de um ponto de vista de circularidade e que a gente queria trazer para vocês se inspirarem também e assim, mais do que ficar só idealizando o que é a circularidade, mostrar que existem vários passos concretos, né, que andam nessa direção, né? E se a gente passar para o próximo slide, a ideia é trazer um pouquinho de assim, qual é a visão de uma economia circular para o plástico especificamente. Então, tem vários pontos que são importantes e eu acho que esses slides vão estar disponíveis para vocês e a gente sempre listou aí as fontes para que vocês possam depois voltar a esses links e explorar com mais tempo, mas a parte principal que eu queria enfocar com relação a esses 6 pontos que vocês estão vendo na tela, é a questão de que todo o plástico, da maneira como a gente entende, né, o ponto importante é que, assim, para que exista essa circularidade, o plástico todo precisa ser reutilizado, reciclado ou compostado, que esse é o ponto número 4, né? Então, e esse é o ponto fundamental, na minha visão, dessa cadeia, em que os materiais, eles continuam na cadeia, de uma forma ou de outra, através do reuso, através da reciclagem, ou através da compostagem, em que alguns materiais são reaproveitados, os plásticos continuam na cadeia, né? E eu vi que teve uma pergunta no chat um pouquinho mais cedo, falando assim, de como é que é a comparação, né? Como é que bioplásticos entram nessa cadeia, se tem algum impacto de custos, de benefícios, se a performance dos bioplásticos ela é superior, ela é equivalente aos polímeros convencionais. E assim, eu não vou conseguir me aprofundar nessa pergunta especificamente, mas o que eu diria assim, é que todos os materiais eles vão ter usos diferentes, né? Eles vão ter propriedades diferentes e muitas vezes sim, entre um material virgem versus um material reciclado, um material de origem fóssil, um que tem um componente de bioplástico, às vezes eles têm mesmo propriedades mecânicas diferentes, mas a economia circular faz com que sejam previstos modos de que isso seja endereçado, né? Então, se não é possível utilizar o plástico com a mesma característica de desempenho, então a pirólise, por exemplo, é uma das maneiras de endereçar isso, né? de que você não vai possibilitar a reciclagem diretamente, mas você torna aquele material como volta a ser matéria-prima usando processos químicos para que ele possa ser a resina virgem novamente. Então, a gente tem mais um vídeo para vocês que ilustra esse ponto número 4 e falando um pouquinho de como como isso poderia se integrar numa visão de economia circular.
Antes Denise, de quando... colocar o vídeo, eu só queria fazer um comentário. Por exemplo, né, esse exemplo que a Iris mostrou da embalagem do queijo, ele é bem bacana porque são filmes de PVC que estão sendo reciclados, certo? Agora, é um material que ele tem só um pouco de plastificante, ou seja, ele não tem cor, ele não tem uma carga. Então, o que começa a complicar muitas vezes, isso é só para vocês irem pensando, né? É se vocês pegam uma peça de plástico que tem cor, já começa a complicar, porque existe ali o pigmento, né, que foi adicionado. Então, difícil, né, a gente pensar que o cara ali todo colorido, a gente consegue, com uma pirólise, voltar ao monômero inicial, porque temos outros componentes juntos. Então, para alguns produtos, eu acho que essa ideia, assim, esse exemplo da SABIC é fantástico, mas o que a gente tem que pensar a partir daí é como depois separar os ingredientes que tem numa composição, não é? Então, é aí que os sistemas vão ficando complexos, sabe? E fica difícil mesmo de achar situações economicamente viáveis de separar para reutilizar depois, né? É só um comentário. Deixa eu colocar aqui o vídeo. Não sei se você concorda, Iris, mas eu fiquei pensando... Sim, assim, eu acho que é um dos desafios, né? A cadeia, a economia circular, da maneira como foi mostrada nos slides anteriores, é a visão ideal de como isso deve acontecer, né? Reconhecendo que toda situação ideal é difícil de implementar na prática, eu ainda acho que assim a ideia é de que, na medida em que vão existindo iniciativas que caminham na direção certa, a gente vai reduzindo o problema, né? Vão sobrar sempre desafios que, de certa forma, são desafios tecnológicos também, né? Que para que essa cadeia seja perfeita. E a minha opinião é assim, ela dificilmente vai ser perfeita um dia, mas na medida em que as cadeias de valor, né, os atores desse cenário passam a ter uma cadeia como essa em mente, então alguns processos passam a ser diferentes. Então, por exemplo, você comentou de polímeros que têm pigmentos, né, isso gera uma dificuldade para voltar a esse material a ser recolocado na cadeia. Então, na minha opinião, qual seria o direcionamento, né? Uma opção seria encontrar um meio de reutilizar ou separar esses pigmentos do material. E isso a gente sabe que hoje, com as tecnologias existentes, é um super desafio, é um processo muito custoso, etc. Então, uma alternativa seria pensar num material no qual, já pensando, quando esse material chegar na sua vida final, eu vou querer reciclar. Então, qual pigmento eu vou utilizar que faça com que ele não se torne um problema? Um pigmento que vai ser degradado, um pigmento que é possível de ser extraído de alguma maneira. Então, eu acho que são essas mudanças de planejamento que fazem com que uma economia circular se torne possível, né? Então, é por isso que é difícil de implementar, porque muda algumas coisas. E então, por exemplo, o manufaturador que usa aquele pigmento, ele, para passar a usar um outro pigmento, qualquer outro, é um processo custoso, que demora para qualificar aquele pigmento novo, deve provavelmente gerar alterações no processo dele, então demanda um certo esforço, né? E por isso que eu estava falando assim, tem algumas barreiras que precisam ser quebradas, mas, em última análise, o resultado final, em princípio, é favorável a todos, mas realmente existem desafios que, por exemplo, a empresa que vai fazer a reciclagem tem um problema relacionado a pigmentos, mas que quem vai resolver não necessariamente é ela, mas precisa que exista uma solução
da empresa que produz o pigmento colorido com a empresa que produz o pigmento. Então, é algo que precisa ser colaborativo, e esse é um dos maiores desafios, né? É de cada um expandir a sua área de atuação para entender a cadeia como uma cadeia única, né? E perceber qual é a contribuição de cada um, e às vezes a contribuição em um ponto da cadeia vai ter consequências diferentes em outros pontos, e é preciso que todos tenham a visão global para poder fazer a atuação que funcione melhor no contexto geral, né? Eu acho que até na vida prática todo mundo sabe que é difícil tomar ações individuais pensando no contexto de qual o bem para a coletividade, né? Isso é difícil até na nossa vida pessoal, imagina numa cadeia produtiva. Então, realmente o desafio é muito grande. Bom, Iris, nós temos agora a Isabela que me corrija, mas eu acho que nós temos aí por volta de uns 22 minutinhos. Vamos passar, então, o nosso vídeo. No plastics should end up in the environment. Landfill, incineration, and waste to energy are linear and often polluting practices where the material is lost after only one use. They are not part of the circular economy for plastic. We need to make sure that all used plastic is collected, then reused, recycled, or composted in practice. This requires much more and better infrastructure all around the world. Governments are essential to create policies that enable the establishment of this infrastructure and related self-sustaining funding mechanisms. Also, businesses have a responsibility beyond the design and use of their packaging. That includes contributing to its collection and its reuse, recycling, or composting. In a circular economy for plastic, all plastic packaging is circulated through being reused, recycled, or composted in practice, staying in the economy and out of the environment. Já pode interromper o vídeo, Denise. Então, a ideia realmente era trazer para vocês essa noção do que a gente comentou, né? O plástico não deve parar no meio ambiente, mas a maneira de tornar essa economia circular envolve uma série de desafios, né, como a gente estava falando aqui, e todos precisam ser envolvidos. Então, como o vídeo ressaltava, não só as empresas, os consumidores, mas os governos, empresas de infraestrutura. Então, é um problema dos quais todos participam e que todos podem se envolver com a resolução. Então, claramente, é algo bem, bem complexo. E aí, para ilustrar um pouco dessa complexidade, às vezes até de perceber a linearidade versus a circularidade dessa cadeia, Denise e eu trouxemos um quiz para vocês, né? Para entender um pouco assim, alguns exemplos de reuso ou de reciclagem e tentar perceber quais são lineares ou quais são circulares. Então, antes da gente passar para essa parte das perguntas, só uma forma de recapitular, né? Então, o que representa uma cadeia de valor linear? É aquela que a gente já vinha falando, né? Utilizada com materiais que, ao final da sua vida útil, eles são descartados e não voltam a essa cadeia de nenhuma forma, né? Eles vão para um descarte correto ou incorreto, mas eles não voltam a ser utilizados. Então, é uma forma linear de cadeia. E a ideia de cadeia circular é que, uma vez utilizados esses materiais, eles voltam à cadeia. Então, não somente queimados para reaproveitar a energia, porque dessa maneira a energia é aproveitada, mas o material no fundo, virou gás carbônico e água, né? Quando existe esse processo de queima. Então, ele não volta para a cadeia. Mas, então, numa cadeia circular, o descarte, ele é eliminado ou minimizado ao máximo e todos os materiais voltam à cadeia de uma forma ou de outra, eles são reaproveitados. E, claro, essa cadeia circular precisa de energia para acontecer, né? Então, a gente falou, por exemplo, de pirólise, um exemplo mais cedo.
A pirólise é um processo que envolve uma quantidade de calor muito grande, então uma quantidade grande de energia, e, como eu falei, no modelo ideal de uma cadeia circular, essa fonte de energia é renovável, né? Porque traz a ideia de que, sendo renovável, eu não estou utilizando recursos fósseis que são limitados para que essa cadeia se torne circular, né? Senão seria um pouco contraproducente. Então, essa é um pouco a noção de cadeia circular versus linear. Então, a gente queria aí que vocês participassem são 3 perguntinhas para testar um pouco. Aliás, eu diria, não é nem para testar, mas para trazer um pouco desse diálogo, né, de como é a nossa percepção sobre cadeias lineares versus circulares. Então, no primeiro exemplo, a gente tem o seguinte: a companhia X usa embalagens plásticas e transforma essas embalagens plásticas em como é que se chama? Paralamas de bicicletas e móveis que são utilizados em ambientes externos, como, por exemplo, esses bancos que estão na figura, ou então incorporados à pavimentação. Então, basicamente, o que está acontecendo? Embalagens plásticas viram uma outra coisa. Paralama de bicicleta, viram bancos, viram estradas. Então, a pergunta é, na visão de vocês, isso é um exemplo de cadeia circular ou isso é um exemplo de cadeia linear? Vocês podem colocar aí no chat a resposta aqui de vocês, e aí a gente vai discutir um pouquinho de sim ou não, circular ou linear, quais são os elementos aí dessa pergunta. Então, estou vendo aqui uma resposta já circular. O que mais que vocês acham? Circular também. Alguém acha que é uma cadeia linear? Para onde que esse material vai parar depois que ele virou, então, né, um banco, foi incorporado numa estrada, um paralama de bicicleta? O que acontece com ele, né? Eu sei que não é dito nesse exemplo, mas o que aconteceria com eles, né? Então, acho que esse é o tipo de pergunta, assim, que nos ajuda a pensar na cadeia e a dificuldade mesmo, é porque nós, enquanto consumidores finais, temos contato com só aquela parte do processo, né? É difícil manter em mente o tempo todo o processo como um todo, mas a ideia é essa de ter esse bate-papo até para isso mesmo, para até gerar perguntas e, quem sabe, deixar até com mais perguntas do que a gente já trouxe. Então, vamos lá. Pessoal, a maioria do pessoal acha que é um exemplo de cadeia circular. Eu estou vendo aqui um comentário, não sei se entendi, é linear ou não, é linear se não volta à sua função original. Então, assim, a resposta que foi proposta pela fundação da qual esses slides foram tirados, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre ela, é de que esse seria um exemplo linear. Por quê? Porque uma vez que essas embalagens plásticas foram utilizadas para gerar esses novos objetos, né? Então, a gente falou do paralama de bicicleta, dos bancos que a gente viu ali, dos bancos de estação, ou incorporados num pavimento, esses produtos, esses objetos, o que acontece com eles, né? A resposta que eles propõem é que essa é uma aplicação predominantemente linear. Por quê? Porque, embora o plástico de embalagem tenha sido reutilizado para outros objetos, esses objetos, por exemplo, o paralama da bicicleta, o banco da estação, eles são difíceis de reciclar, né? Então, eu sei que é uma coisa difícil de pensar para a gente que é consumidor final, mas pensa, a embalagem foi reutilizada numa aplicação que, depois que chegar ao final da vida útil dessa aplicação, ela vai ter uma reutilização, ou seja, uma volta para aquela cadeia que vai ser difícil, que vai ser desafiadora. Então, voltando àquela pergunta que apareceu no chat, qual é o critério, né, eu diria, para ser linear ou circular? A ideia do linear é que, ao final da vida útil,
aquilo vai ser descartado. Então, embora possa ter alguns usos subsequentes, como nesse caso, o uso subsequente não faz com que seja possível a volta àquela cadeia, ou pelo menos não foi nesse sentido que o sistema foi criado, né? Então, é possível que haja alguma reciclagem, mas, como eu falei, são materiais que são difíceis de reciclar e que provavelmente vão ser descartados, né? Então, essa é um pouco a ideia. Numa comparação, uma cadeia linear seria aquela uma cadeia circular seria aquela em que fosse possível vislumbrar o retorno desses materiais para uma próxima reutilização, tá? Então, vamos passar para a próxima pergunta. Aqui Entender tem um aí comentário que é o seguinte, por exemplo, para virar um banco, tem que colocar um pouco de carga. Por quê? Porque o material, o plástico virgem, ele tem um certo comportamento mecânico. Depois que ele passa por um processamento, as cadeias são, por causa do atrito, da alta temperatura, elas são cortadas, então tem uma degradação. Então, a resposta mecânica é sempre pior. Então, eles têm que adicionar cargas, outras coisas, outros materiais para dar resistência mecânica, dar cor. E aí é que se torna difícil voltar, era o meu ponto, né, anterior. Quanto mais aditivos tiver nesse material, que foi, esse objeto que foi produzido a partir do resíduo, pior é depois para reciclar, entendeu? Então, a embalagem do queijo é um plástico fininho, que não tem aditivos, é só um pouquinho de plastificante. Esse cara é fácil de tirar. Mas nesse banco que mostrou ali, tem vários componentes para torná-lo utilizável como banco. Então, vamos lá. Calma aí, que ele está meio dando umas travadas aqui, Iris, aqui. Opa, então vamos lá, próximo exemplo. Então, nesse outro exemplo, a companhia Y coleta embalagens plásticas e usa uma nova tecnologia chamada pirólise, que a gente até falou um pouquinho mais cedo, para para transformar o plástico de volta num tipo de óleo, né? Então, o óleo resultante da pirólise, que é vendido como combustível para transporte, né? Para companhias de transporte. Então, o que está acontecendo nesse exemplo? As embalagens plásticas são utilizadas, são pirolizadas, e o óleo resultante dessa pirólise é vendido como combustível, e combustível para transporte. Então, né, como o equivalente de óleo diesel, gasolina, enfim, um tipo de combustível para transporte. E a pergunta é, então, esse é um exemplo de cadeia linear ou será que esse é um exemplo de cadeia circular? Então, acho que até pensando um pouco no exemplo anterior, eu acho que vale a pena perguntar um exemplo de cadeia predominantemente linear ou predominantemente circular, né? Que a gente viu que pode ter elemento aí um pouquinho das duas cadeias. Queria ver as respostas de vocês. O que é que vocês acham? Estou vendo aí linear. Quem mais? Linear porque não vai ser possível voltar com combustível. Acho que é circular, linear. Então, acho que o que eu gostei é que estou vendo, assim, como é que se diz? Estou vendo apoiadores das duas causas. Tem gente que acha que é mais linear, outras pessoas que acham que é circular. Muito bem, vamos lá. Então, mais uma vez, segundo a interpretação da Fundação Ellen MacArthur, essa, de fato, é um exemplo de uma cadeia predominantemente linear. Por quê? Como foi, inclusive, colocado aí no chat, o fato de usar o óleo de pirólise como combustível não é muito diferente de, basicamente, queimar esse lixo plástico para reaproveitar a energia. Por quê? Porque o combustível é isso, né? Ele é queimado para utilizar aquele valor calórico. Então, sim,
o plástico não foi parar no meio ambiente, mas aquela ideia de que o material que foi extraído da natureza vai ser reutilizado não aconteceu nesse exemplo, né? Ele foi reutilizado, é como se a vida útil dele tivesse sido postergada um pouco nessa transformação, usou o processo de pirólise para que essas embalagens tivessem uma outra aplicação, mas é uma aplicação que vai gerar energia, e essa energia ela é perdida dentro da cadeia do plástico, né? A energia foi usada para mover os meios de transporte, né, da companhia de transporte, mas o material se perdeu para aquela cadeia. Então, para substituir esse material, vai ser necessário usar novos recursos virgens para que sejam produzidos novos objetos, né? Então, o comentário era esse. Eu vi que a gente está aí no finalzinho do tempo. Eu só queria passar para o próximo exemplo, vai ser o terceiro e último exemplo desse ciclo. E nesse ciclo a gente tem a companhia Z, que tem uma cadeia de lojas que fornecem café para levar, né? Como, por exemplo, como um Starbucks. E então a empresa decidiu dar para os seus consumidores um desconto para aqueles que trouxessem canecas reutilizáveis, em vez de usar aquela caneca descartável, né? E a pergunta, então, nesse caso, esse é um exemplo de cadeia predominantemente linear ou circular. E como a gente está um pouquinho apertado de tempo, eu vou responder, e eu tenho certeza que vocês já pescaram aí a ideia do exemplo. É que sim, como aí uma pessoa que já postou no chat, esse é um exemplo de cadeia circular. Por quê? Porque vocês viram que o modelo de utilização dos recursos mudou, né? Teve uma troca aí de paradigmas em que não é o que eu vou fazer com a embalagem descartável, é mudar radicalmente a maneira de utilizar, de embalar o café. Então, incentivar as pessoas a trazerem um componente que seja reutilizável. Então, assim, claro que a gente poderia falar da cadeia de valor do caneco. O que acontece com o caneco quando o caneco chegou ao fim da sua vida útil? Mas a ideia era trazer um pouco essa maneira de pensar na cadeia como um todo, né? E eu acho que vocês fizeram isso bem aí, mandando as respostas no chat. E daí eu vou passar de volta a palavra para a Isabela. Eu acho que Isabela estava recebendo algumas perguntas do público e estamos à disposição para respondê-las. Bom, primeiramente eu queria agradecer pela excelente palestra de vocês, Denise e Iris. O público está bem animado, mandaram bastante perguntas, a gente tem feedbacks bem positivos. Então, eu vou dar início aqui para a primeira. Ótima palestra, professora, e Isis também. Tendo em vista que o petróleo é um recurso finito e quase todos os plásticos são sintetizados a partir de algum componente dele, como a senhora acha que o mundo vai lidar com essa situação? Passaremos a reciclar mais plástico ou os biopolímeros tomarão o protagonismo? Então, essa é uma pergunta excelente. Porque, assim, os bioplásticos, né? É que a gente até tinha alguma coisa nesse sentido, mas não dá tempo. Quem sabe a gente faz uma outra conversa dessa, marca para um outro dia para fazer a segunda parte, né, Iris? Sem dúvida. O seguinte, eu fiquei bastante impressionada com uma palestra que eu vi de um cara que ele mostrava que ele desenterraram um jornal que falava sobre o fim da Segunda Guerra lá nos Estados Unidos, e dava para você ler a reportagem. Isso foi desenterrado 65 anos depois. O que mostra para a gente que celulose, se a gente está falando de biopolímeros, se a gente está pensando dos polímeros de origem vegetal, animal, né? Eles não são tão fáceis de serem degradados, depende muito das condições que eles estão. A diferença é que, em algumas situações, você acaba tendo
seres vivos que consomem aqueles polissacarídeos. Porém, para a gente transformar tudo que a gente usa hoje, né, em polímeros bio, né, os biopolímeros, é impossível, simplesmente impossível. O polímero I'm Green, da Braskem, não sei se vocês conhecem, é um polietileno que é feito justamente como a Iris começou a contar lá no início da palestra, a partir de etanol. Então, realmente, o etanol vai a eteno, o eteno é polimerizado. A NASA até levou esse polímero para o espaço e indicou como sendo o polímero viável para ser produzido fora do planeta Terra, né? Porque não dependeria de fontes fósseis. Você não sabe se vai ter petróleo, né, no país, não, no planeta que vai ser habitado. Então, mas mesmo assim, quanto de cana a gente vai ter que plantar para ter tudo isso de eteno que a gente precisa? Uma outra pergunta, como é que a gente passa do etanol para o eteno? Quem é o catalisador que faz isso, né? Ele é um cara green? Então, não sabemos, não é? E o catalisador também gera resíduo. Então, assim, a substituição de tudo é muito difícil. Mas, por exemplo, se você compra um shampoo lá na Alemanha, você vai ver que a embalagem ela é de PHB, que é um polímero que, se você joga na terra, é um poliéster, polidroxibutirato. Ele é consumido por todos os micro-organismos que estão no solo em 3 meses. Ele é caro? É caro, né? É lógico, a BASF lá na Alemanha produz em quantidade enorme e para eles, para o nível de vida deles, é acessível. Para nós, não é acessível ainda. Você não chega no mercado e compra um shampoo e vai olhar na embalagem, em 3 meses ela está totalmente degradada no solo. É um polímero muito mais caro. Então, assim, o polímero barato é esse polietileno, polipropileno, são as commodities. Esse aí é baratinho. Então, é isso que a gente tem, né? O PP, o polipropileno, que é super barato, tem muita embalagem. Então, a questão é custo. E os polímeros mais biodegradáveis, ou os polissacarídeos, eles não são baratos, porque você tem que extrair também da natureza, você tem que purificar. Eles não são tão fáceis de processar. Então, assim, eu acho que, na verdade, o problema não é esse, o problema é o que a gente faz, como eu falei, o problema não é o polímero em si, né? O problema, mesmo que seja de fonte fóssil, o problema é o destino que a gente dá. E aí eu acho que esse ponto que a Iris trouxe, de voltar a monômero, é bem interessante. É muito complicado, porque a gente viu que depende de vários atores, e as empresas, assim, eu não vou ficar, se eu sou uma empresa, eu não vou ficar dependente só de um fornecedor. Nenhuma empresa quer ficar dependente só de um fornecedor. Então, o cara que faz a embalagem lá do queijo, ali é uma coisa pequena, mas é uma coisa meio fora do padrão, porque o cara que faz a embalagem, ele não quer depender só da SABIC, ele quer ter outras opções. Se a SABIC quebra amanhã, ele vai ficar sem fornecedor? Não, né? Então, o mundo, assim, eu acho que ele funciona de uma maneira um pouco complexa, né? Mas eu acho que o que a gente teria que tomar cuidado é o que a gente faz, a gente teria que pensar em respostas. E aí, como a Iris colocou, é uma resposta mais a nível de vários atores, né? Eu não sei se a Iris quer fazer algum comentário. Iris, você quer fazer algum comentário?
Eu posso dar Desculpa, prosseguimento. não, eu estava falando aqui, eu esqueci de desativar o mudo. Ah, tá, tudo bem. O que eu queria dizer é que eu concordo com o que a Denise falou, eu acrescentaria que a resposta para se atingir uma cadeia circular, ela não é única, né? Então, é um conjunto de várias frentes de atuação. Então, a gente falou em reciclagem, em reuso e em compostagem, então, seriam as frentes principais, né? Então, nem tudo pode ser reciclado, então, é preciso que esses materiais sejam compostados, nem tudo pode ser reutilizado, então, a gente precisa pensar em reciclagem em outras maneiras. E, como eu falei, né, às vezes é preciso fazer uma pirólise de tudo para que isso volte ao monômero, e como a Denise falou, tem vários desafios para isso, né? Mas não existe a resposta única, inclusive pensando, né, aí mudando, acrescentando outras variáveis nessa discussão, não existe uma solução única. Então, por exemplo, vamos banir sacolas plásticas e canudos, essa vai ser a solução. Bom, de certa forma pode ajudar, desde que isso faça com que os canudos e sacolas plásticas não vão parar no meio ambiente, ajuda, mas isso não é a solução, né? Mais uma vez, a solução está em organizar todos os atores para que a participação seja diferente do que ela é hoje. Vale a pena focar em fazer limpeza das praias e dos ambientes que estão contaminados? Sim, com certeza vale a pena, mas não é a solução única, porque se a gente não endereçar a motivo pelo qual esses resíduos foram para lá e por que eles não puderam ser removidos antes, então esse é um problema que vai voltar a acontecer, né? Então, todas as iniciativas na direção correta ajudam, mas é preciso pensar que todas são necessárias, né? Não existe uma solução coringa que vá resolver o problema como um todo. Então, esse é o desafio e também a oportunidade de economia circular, né? Existe possibilidade de atuação de vários atores de várias maneiras diferentes e criativas, né? E é o que a gente tem visto em várias frentes e por isso que todos se beneficiam, porque são modelos novos, né? Então, novas possibilidades. É muito importante que vocês, agora eu estou falando para vocês, alunos da graduação, que vocês pensem sobre isso, que vocês conversem sobre isso, porque aquela previsão que mostrava lá naquele vídeo, 2050 vai ter mais plástico do que peixe, ela não está tão fora se a gente não fizer nada, entendeu? Então, tem que começar na nossa consciência, a gente tem que conversar sobre isso, a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que pensar, a gente tem que agir, não é? E pensar também como químicos, como que nós, como químicos, podemos contribuir com tudo isso. Né? Então, a gente tem responsabilidade, são as nossas responsabilidades como químicos, né? A gente traz conforto para todo mundo, né? Como químicos, né? A gente traz tanta coisa boa, né? Então, a gente também pode pensar em soluções, trabalhar para que as coisas talvez funcionem de outra maneira, né? Quem é que quer usar os corantes naturais? Difícil quem quer usar, as cores não são tão bonitas. Mas eu não gosto dessa cor, essa cor aqui é meio sem graça, né? Mas é cor natural, esse cara aí é um corante natural, esse aí não tem problema. Mas não é tão bonito. Então, tem umas coisas que a gente tem que parar um pouco para pensar, né? Assim, talvez a gente tenha que medir aí as nossas vaidades e começar a pensar um pouco mais em como as coisas são feitas, talvez se não tenha umas outras alternativas, talvez não tão bonitas, mas mais funcionais, né? Sim, com certeza. A próxima pergunta diz o seguinte: em relação aos bioplásticos citados, como vocês veem o desempenho do Brasil? Acham que o custo-benefício ainda é muito superior aos polímeros convencionais? Então, o bioplástico, então, mas quem é o bioplástico? O que vocês tinham falado sobre os plásticos reutilizáveis, né? Da economia circular. Eu acredito que seja isso que a pessoa quis dizer aqui. Eu acho que essa foi uma das perguntas que foi enviada no chat um pouco mais cedo, né? E eu acredito que a gente tocou um pouquinho nesse assunto.
Eu vi aqui o comentário do chat, essa pergunta já foi endereçada, então, que bom. Se quiser, Isabela, mandar a próxima, Tá bom, tá bom. a gente comenta mais um pouquinho aqui. Primeiramente, a pessoa agradece pela apresentação, diz que foi incrível, e ela pergunta assim: polímeros é uma área que me desperta bastante interesse, então foram informações muito enriquecedoras. Eu tenho bastante vontade de me inserir na indústria, por isso queria saber pela experiência de vocês o que acham. Fazer mestrado e doutorado logo após a graduação para poder ter uma maior contribuição, ou a experiência e vivências propiciadas pela indústria antes de ir para o mestrado e doutorado podem ser mais importantes. Eu diria, assim, que a minha experiência pessoal foi de ter feito o doutorado logo após a graduação, né, e depois ter começado a trabalhar na indústria após o final do doutorado. Eu tive vários colegas que entraram na indústria no final da graduação e fizeram mestrado e doutorado durante o trabalho na indústria. Então, o que eu quero dizer com isso é que é possível caminhar das duas maneiras, né? Não tem resposta correta. E das duas maneiras, se o seu objetivo é trabalhar na indústria, das duas maneiras é possível atuar. Inclusive entrando na indústria logo após a graduação, fazendo ou não o doutorado depois de ter entrado na indústria. Então, as possibilidades realmente são variadas. O que eu diria, assim, o meu comentário nessa situação é que se, de repente, você gostaria de ter uma experiência de indústria e sentir um pouco como é a dinâmica de trabalho na indústria, né? O fato de você iniciar uma carreira na indústria ou assumir um cargo, né, na indústria logo após o final da graduação pode dar essa experiência de qual é a vivência, como é o tipo de trabalho, quais são as áreas em que você poderia atuar, e nada impede de, ao longo do seu trabalho, fazer um mestrado ou um doutorado, né? Então, o que eu quero trazer é que não é necessário fazer essa escolha de, assim, se eu começar a trabalhar na indústria logo depois da graduação, daí depois não vou poder mais me aprofundar num mestrado, num doutorado. Inclusive, existem opções de mestrado profissional, né, que são mestrados que trazem uma pesquisa já aplicada ao seu trabalho. Eu acho que a Denise pode, inclusive, fazer alguns comentários adicionais para esse lado, mas eu acho que o meu comentário, em resumo, é assim: se você tem curiosidade de trabalhar na indústria e você tem vontade de começar a trabalhar logo, isso, assim, o fato de não ter feito mestrado ou doutorado não vai restringir a sua atuação, mas existem formas diferentes. Então, uma das coisas que eu recomendaria é de procurar conversar com pessoas que trabalham na indústria e entender um pouquinho quais são as áreas de atuação e quais carreiras podem se abrir para alguém que terminou a graduação, para que você tenha mais informação na hora de tomar essa decisão, né? Acho que a mensagem, o resumo da mensagem é essa, né? Que você possa procurar o máximo de informação possível, mas que qualquer que seja a sua decisão, você com certeza vai conseguir ter um impacto. Eu fiz o estágio na Ródia durante a graduação. Eu estiquei a minha graduação um pouco e achei que foi a melhor coisa da minha vida. Quando o aluno chega e fala assim para mim: professora, eu quero fazer estágio na indústria durante a graduação, eu falo: vá com Deus, vá, faça mesmo. Porque, como a Iris falou, é um ritmo e uma dinâmica completamente diferente do que a gente tem ali no IQ. Tem nada a ver, é outra história. Mas você só vai entender, não adianta eu contar, a Iris contar como é, não adianta. Você só vai entender quando você estiver lá. Sofrer a pressão, mas cadê aquele negócio, cadê aquele outro? Não, mas agora tem que fazer outro, entendeu? É uma coisa assim. E, às vezes, você adora isso. Né? E na área de polímeros, isso você vai ter... Olha, hoje a indústria farmacêutica tem a ver com polímeros, toda a parte de embalagem, porque é uma coisa muito delicada. Eu sou orientadora de uma aluna do mestrado profissional da Axé. Por quê? Por causa
dos lixiviáveis das embalagens dos sprays nasais. Porque a gente sabe, né, que a embalagem tem um polímero, mas tem mais um monte de coisa. E a pergunta é, essa monte de coisa, ele vai para o fármaco que está lá dentro? Ele vai para a formulação que está lá dentro? Quanto que vai? Pode ir tanto que está indo? Então, só para dar um exemplo, né? Olha, polímeros, você vai ter que lidar com isso em qualquer área, mas tem as indústrias que são mais ligadas à produção de polímeros, caracterização de polímeros, etc. Vá, faça um estágio, tem tantas oportunidades. Eu estou recebendo tantas, eu estou mandando tudo lá para o Wellington da graduação. E assim, experimenta. Se você gosta, você fica. Se você vê depois que já está lá empregado e tal, com uma função, você tem uma série de perguntas que você não está conseguindo responder, você vem e faz o mestrado profissional no estudo de química. Que era o que eu estava falando. Porque essa é a ideia, é a pessoa vir, desenvolver esse projeto dela, mas que é um projeto do trabalho dela, para responder uma pergunta do trabalho dela, não é uma pergunta minha, do meu projeto de pesquisa, não, é do trabalho dela, tem colaboração com a gerência, né? Então a gerência discute, o orientador discute, enfim, é uma coisa mais, assim, o aluno é o funcionário da empresa, né? E tem os que querem fazer outra coisa. Não, eu não quero fazer um projeto ligado à minha empresa. E ele vai e faz um outro projeto. Eu tenho um da BASF, eu tenho outro da Oxiteno, que acabou de defender. É mais difícil? É sempre difícil, gente. Trabalhando é sempre difícil, é muito mais difícil. Doutorado, então, é complicado. Mas vocês têm que experimentar. Se vocês não experimentam, vocês não sabem se vocês gostam. Porque eu gosto ou não gosto. Às vezes falam assim, não, isso não é para mim. E eu tenho amigas que entraram na DAO, quando eu estava na Roja, elas entraram na DAO. Elas começaram na área técnica e foram para a área administrativa rapidinho, para a área comercial. Elas adoravam venda. Carreira, uma nem está mais lá, já tá foi para Cabo, da Cabo USA foi para a Suíça, enfim. Os outros também, ninguém ficou na parte técnica, foi todo mundo para a área comercial, gostavam da área comercial. Então, você vai descobrindo as suas habilidades, as suas preferências, mas você começa a entender como funciona a empresa. É bem legal. Se você gosta, se você quer conhecer, você deve fazer um estágio. Tem tanto estágio aí aberto, né? Bom, eu queria pedir desculpas porque a gente não tem mais tempo para continuar as perguntas, mas está muito interessante a palestra. Então, acho que a gente pode ir indo para o encerramento, né? Vocês gostariam de dar alguma consideração final? Não, eu só... da mesma maneira, também queria agradecer a organização e da Semana da Química por ter proposto esse tema que é super atual, super relevante. Eu vou colocar aqui o meu e-mail no chat, vocês fiquem à vontade para entrar em contato, se tiverem uma pergunta, alguma coisa que vocês estiverem pensando, quiserem conversar, eu estou super disposta e acho bem legal, então fiquem à vontade, estou à distância de um e-mail. E obrigada também à professora Denise, que é aí a minha sempre orientadora e amiga. Obrigada pelo convite aí, por ter me convidado para participar da palestra de hoje. Obrigada a todos vocês aí pela participação, foi super legal vocês mandando os comentários no chat. Obrigada pelas perguntas também. E é isso, um bom final de semana e até breve, eu espero. Obrigada, viu? Obrigada, Iris, obrigada a toda a organização, vocês fizeram um trabalho lindíssimo, eu vi toda semana, eu vi os tópicos, não tive tempo de participar, mas eu achei super legal a gastronomia química, né? Eu achei bem legal os temas que vocês escolheram, vocês estão de parabéns, está ótimo, é isso mesmo.
e sempre ativos, certo? E assim, vão atrás do que vocês querem, não tenham medo de tentar, né? E a melhor coisa é conhecendo, é metendo a cara e fazendo e vendo se gosta, se não gosta, né? Vocês são muito jovens, vocês têm tudo pela frente ainda, né? A gente que agradece por vocês terem aceitado o nosso convite e terem feito dessa semana um sucesso também. Bom, agora a gente vai dar início a um sorteio para o pessoal que participou da palestra anterior. Se vocês quiserem ficar, vocês podem, mas também já estão liberados se precisarem sair, tá bom? Tá bom, obrigada, viu? Boa Tá bem. noite a Obrigada, todos. boa noite. Tchau. Tchau, tchau. Então, a Gabi agora vai fazer o sorteio, pessoal. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Vou compartilhar a tela aqui para a gente fazer um sorteio da palestra anterior, como a Isa falou, e vão ser 2 itens sorteados. O primeiro dele é um livro de princípios de tratamento de água, e o segundo item vai ser o kit da Vitalhos Naturais. E é isso, vamos ver no que dá. Quem vai ganhar esse sorteio? Então, os sorteados foram Pedro Damasceno e a Marina Anô, e a gente vai entrar em contato com vocês via e-mail, tá bom? E é isso, muito obrigada pela presença. E só relembrando também, pessoal, que o sorteio dessa palestra a gente vai fazer numa live no Insta. Então, fiquem atentos depois aqui que terminar, que a gente vai fazer o sorteio por lá. Eu falei que é isso, mas na verdade a diretoria vai aparecer aqui para a gente agradecer vocês pela presença. Oi, gente. Então, a gente encerra aqui a Semana da Química, a 38ª Semana da Química do Instituto de Química da USP. Gostaríamos de agradecer a cada um pela presença, vocês fizeram essa semana muito mais especial. Gostaríamos de agradecer também todo mundo da comissão que está aqui pelo desempenho, pelo empenho, por tirar todas essas ideias do papel. Foi lindo, gente. Parabéns, de coração mesmo. Parabéns a todos. Tá bom? O setor financeiro, a grade e a divulgação, vocês arrasaram. Obrigada pelo carinho, obrigada por fazer acontecer e até ano que vem. Eu queria falar que essa semana foi uma semana de todos nós explorarmos um pouco da história da química. A gente passou desde o começo da humanidade, com a origem da vida, até perspectivas de futuro com a exploração espacial. A gente passou por uma jornada com a história junto com o ensino médio e espero que a gente saia dessa semana com um pouquinho a mais de, não necessariamente de conhecimento de química, porque não necessariamente você vai reter tudo que você viu essa semana, mas pelo menos com um pouquinho de curiosidade. Que você tenha saído que nem a gente que falou, nossa, eu quero ir para a NASA, mas eu também quero estudar veneno, mas eu também quero trabalhar com eletroanalítica. Essa sede de aprender. Eu espero que o que a gente tenha sentido com a programação que a gente cuidou com tanto carinho, com os patrocinadores que a gente encontrou, com as artes que a gente fez, eu espero que um pouquinho disso, se for só um pouquinho, a gente já fica feliz. Se tivesse sido um pouco mais, a gente também fica muito feliz. E espero que vocês saibam que a comissão preparou isso com muito, muito, muito carinho. Sempre é com muito carinho. E essa edição, segunda edição online, esperamos que a última, unicamente online, ela foi uma oportunidade da gente estar perto, mesmo longe. E foi todos vocês do público foram que fez isso acontecer, que mandaram as perguntas, que interagiram com a gente. Sem vocês não tem semana. A gente faz a semana para o público, não é para a comissão. E eu agradeço também nossos patrocinadores que tornaram todo o evento possível, ao IQ por toda a ajuda. E é isso, gente. Acabou a Semana da Química. Agora só tem semana ano que vem. E aí a gente chora umas 3 lágrimas assim.
Eu acho que como um lembrete, gente, se vocês perderam alguma das nossas palestras, vai estar disponível no YouTube. Então, não esqueçam de conferir. A gente vai avisar nas nossas redes sociais quando a gente postar. E eu espero que vocês tenham gostado. Ah, e também tem uns descontinhos muito legais no nosso Instagram, em alguns sites. Dê uma olhadinha lá, as editoras, nossa feira de livros, que mesmo online a gente continua fazendo, entrando em contato com elas, que ajuda a gente pra caramba. Inclusive, esses sorteios, a maioria foi patrocinado por elas. Então, muito obrigada por terem vindo prestigiar a gente e esse evento incrível que todo ano a gente tenta fazer o nosso melhor. E é isso, obrigada. Ah, e também, hoje é o último dia para enviar comprovante de trabalho. Então, por favor, mandem comprovante de trabalho até, tipo, meia-noite, que ainda é hoje. Para que vocês possam contar menos, ou possam obter o certificado com apenas 25% de presença. Inclusive, o sorteio dessa palestra vai estar sendo feito nas redes sociais também. Então, a gente vai estar postando, explicando o horário, falando quando vai ser. Vai ter uma live para a gente sortear isso. Então, aproveita todo mundo. @Semana da Química. Segue a gente, importante. Segue a gente também no YouTube para assistir as palestras. Os descontos, eles são válidos só essa semana. Então, tá acabando. Se você quer comprar um livro, essa é a sua chance de ganhar um desconto bom. Tem desconto até 35%, se eu não me engano. Então, tem uns bons descontos lá. E acho que é isso. Não faz sentido semana sem vocês, então vocês são tão importantes, se não mais, do que a gente. Até porque a gente só consegue ver o que a gente consegue produzir durante um ano inteiro por vocês. O feedback de vocês, vendo vocês compartilhando nos stories, tudo, o contato de vocês é o que faz valer a pena. Acho que é isso, gente. Um beijo e um cheiro para todo mundo. E até ano que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.